Em uma canetada, o Bolsonaro acabou com o DPVAT, que é aquele seguro obrigatório para veículos e para motos, e ele conseguiu também dar uma pancada no Luciano Bivar, que é o presidente do PSL. A guerra do Bolsonaro com o PSL não está acabando, está mais próxima do começo do que do fim. Por quê? Porque o Bolsonaro quer sair do partido, mas o PSL, no mesmo momento, vai para oposição a ele. Talvez não oposição ideológica, porque são todos de direita, mas a oposição ao governo Bolsonaro, e tudo que o Bolsonaro tentar fazer, o PSL vai tentar obstruir, vai tentar barrar. Já vou falar disso, mas se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal. Já somos mais de 100 mil pessoas, aliás, obrigado a todo mundo que se inscreveu. Chame seus amigos e vamos nos unir todos juntos para fazer oposição a esse governo que, de novo, faz uma coisa horrível. Vamos falar disso. O DPVAT é o seguro de trânsito, é o seguro de veículo, seguro obrigatório. E muita gente não sabe, mas você não precisa ter um carro para ser beneficiado por esse dinheiro do seguro. O seguro é assim: alguém sofreu um acidente de trânsito, você pode ser um pedestre, um carro te atropelar, e as indenizações são pagas com dinheiro desse seguro. Claro, você também pode ir na justiça contra a outra pessoa, se a outra pessoa estiver errada, e você também pode conseguir mais dinheiro, outra indenização, ou o que quer que você acha que tenha direito e a justiça concorde contigo. Mas a justiça demora anos e anos e anos. E muitas vezes a pessoa morre e a justiça não paga nada, demora 20, 30 anos. E no caso do DPVAT, o dinheiro vai para um fundo. Esse dinheiro é barato, para carro é como 16, 17 reais, para moto é 80 reais. Então não é um imposto assim como o IPVA, que é mais de R$1.000 por ano. Não, é uma coisa barata. E aí, esse dinheiro vai para caso haja algum acidente, quem acha que tem dinheiro vai lá. E é muito mais fácil, é sem burocracia, a pessoa recebe a indenização. Só em 2019, só nesse ano, a gente está agora em novembro, tem muitos processos ainda em tramitação. Só nesse ano, mais de 100 mil pessoas já receberam indenização por invalidez permanente. Então imagina a gente que sofreu acidente de trânsito, ficou inválida, ou seja, não pode mais trabalhar nunca mais, permanente, e já recebeu esse dinheiro. Sem o DPVAT, essas pessoas iriam demorar anos e anos e anos sem poder trabalhar, sem ter renda nenhuma, ficando cada vez mais pobres e precisando de assistência. É isso, 18 mil pessoas só esse ano já receberam, 18 mil famílias já receberam indenização por morte de alguém. Então imagina, alguém morre, você recebe alguma indenização. E muitas vezes, principalmente para as pessoas mais pobres, principalmente quando você ou algum familiar sofre um acidente e o culpado é uma pessoa pobre, o único dinheiro de seguro que a pessoa recebe é o do DPVAT, que é o do seguro obrigatório. É a única indenização que a pessoa recebe. Muitas vezes é só isso. Sem ele, a pessoa vai ficar na justiça. Se a outra pessoa não tem dinheiro para pagar, primeiro demora muitos anos e depois não recebe nada. Então o Bolsonaro, ele tira um dinheiro que é pouquinho para quem tem um carro, R$16, para quem tem uma moto 84, um caminhão também 16, 17 reais. Mas ele tira muito para quem sofre um acidente, para quem precisa, para quem realmente vai precisar. E por que ele bate no presidente do PSL com isso? Porque esse fundo, o dinheiro que todo mundo paga, esse seguro obrigatório, vai para um fundo. É administrado por uma seguradora chamada Líder. E 2% pertence ao presidente do PSL. Eu acho uma vergonha que não é administrado pelo governo. Eu acho uma vergonha que não seja uma coisa transparente, que todo mundo saiba quanto entra, quanto sai e tudo mais. É vergonha. Mas é assim, pelo menos funciona. Funciona em partes, mas funciona um pouco. E 2% disso pertence ao presidente do PSL. Só nesse ano ele já movimentou mais de 160 milhões de reais pagando indenizações. Ele inclusive tinha um projeto de lei, olha que projeto de lei canalha, que não passou, é claro, que ele queria que quem fosse receber indenização, no caso de acidente de carro, a pessoa não pudesse mais escolher em qual oficina iria consertar o carro. Não, tem que ser numa das oficinas que as seguradoras que controlam o fundo escolhem. Por quê? Porque aí vão ser só a oficina dos amiguinhos deles, vai ser tudo superfaturado e eles vêm embolsar um dinheirão. Não conseguiram passar. Ok, tem alguma mamata nisso? Tem, mas é só fiscalizar. O que o Bolsonaro faz? Ele acaba com tudo e ele deixa centenas de milhares de pessoas sem indenização, completamente desamparadas. Tudo isso para tirar um imposto, não é um imposto, é um seguro obrigatório, que é R$16. Então, agora você imagina, no ano passado foram 485 mil pessoas que receberam
indenizações. 485 mil pessoas que a partir de 1º de janeiro do ano que vem não vão receber absolutamente nada só porque o Bolsonaro quer bater no presidente do PSL, só porque o Bolsonaro quer fazer chantagem com ele para que o Bolsonaro possa sair do PSL e levar os deputados do PSL bolsonaristas para um novo partido que ele quer criar. Para o Bolsonaro criar um novo partido, ele precisa de centenas de milhares de assinaturas, milhões de assinaturas. E ele vai tentar conseguir isso via WhatsApp, ele vai dar o link e as pessoas vão assinar. Tá, mas ele não consegue transferir os deputados do PSL para o novo partido por causa da lei dos partidos e que os deputados, os senadores, eles têm que ter... eles têm que se filiar a um partido, são eleitos por esses partidos, eles não podem mudar, a não ser numa janela de transferência, que é um pouquinho antes da eleição. Então, por conta disso, o Bolsonaro não consegue enfiar a mão no dinheiro do fundo partidário da eleição do ano que vem. E é isso que ele quer, porque o fundo partidário do ano que vem, o PSL vai receber mais de 100 milhões de reais. Mas o fundo eleitoral para as eleições vai receber mais de 500 milhões. Então é uma guerra de quase 1 bilhão de reais do Bolsonaro com o Luciano Bivar do PSL. Ele, batendo no Luciano Bivar aqui, ele usa isso como chantagem para ver se o PSL deixa alguns deputados saírem. Porque o dinheiro do fundo partidário, cada cabeça, cada deputado, vale 3 milhões e 400 mil reais para o fundo partidário do ano que vem, fora o fundo eleitoral. Então o Bolsonaro sabe que ele levando 20 deputados, ele ganha ali 60, 65 milhões de reais para esse fundo no novo partido dele no ano que vem. Então ele batendo no Luciano Bivar, quem sabe o PSL abra mão desse dinheiro, porque o PSL já disse, a gente aceita, pode levar esses deputados, danem-se, mas o dinheiro fica. E o problema do Bolsonaro nunca foi o partido, nunca foi o fato do PSL ser corrupto, nunca foram os laranjas. Se fosse isso, o Bolsonaro teria demitido o ministro do Laranjal, que é o ministro do Turismo, e não. Em vez de ele demitir, inclusive ele transferiu a Secretaria da Cultura na semana passada para o ministro do Turismo. Ele confia no ministro do Laranjal, já tem provas robustas de que ele fez o esquema de laranjas. Inclusive, se o ministro do Turismo não fosse ministro, já estaria preso, já teria a prisão preventiva decretada, porque tem várias provas e ele está solto fazendo o quê? Obstruindo a justiça. De novo sobre a prisão em segunda instância. Ele não precisaria nem da primeira condenação para ter a prisão preventiva decretada, porque ele pode estar destruindo provas, porque foi um crime cometido há pouco tempo, o crime dos laranjais, do Laranjal, do PSL, das laranjas. Então, num país que as instituições não funcionam, a Procuradoria-Geral da República não pediu a prisão dele até agora, porque são todos assim com Bolsonaro. Era a Raquel Dodge, que tinha medo dele e que queria bajular o Bolsonaro para ver se mantinha no cargo. E agora é o Augusto Aras, que rasteja, palavras do Deltan Dallagnol, ele é um verme rastejante. Quem disse isso não fui eu, foi o Deltan Dallagnol nas conversas privadas que vazaram na Vaza Jato faz um tempo. O Augusto Aras é um rastejante, está rastejando aos pés do Bolsonaro. Ele não vai pedir a prisão do ministro. Então, o Bolsonaro não tem problema nenhum com o Laranjal do PSL, não tem problema nenhum com a corrupção no partido dele, no partido que ele dizia que era o partido que ia acabar com a corrupção no Brasil, o PSL, vota em 17. Lembram na eleição? Na época da eleição era para votar em todo mundo do PSL. Aí agora o PSL não serve mais. São os mesmos integrantes, a diferença é que agora não servem mais e agora o Bolsonaro quer sair do PSL com essa desculpinha, mas ele mantém o ministro do Laranjal e inclusive dá a esse ministro a Secretaria da Cultura, que era o antigo Ministério da Cultura, que foi rebaixado para a Secretaria, e agora esse ministro ele tem todo o controle sobre a Lei Rouanet, que é aquela lei que o Bolsonaro criticava tanto, e hoje ele usa o quê? Recursos dessa lei para dar dinheiro para as igrejas. Fiz um vídeo aqui faz poucos dias. A mídia não noticia, por quê? Porque a Record pertence à Igreja Universal, do Edir Macedo. A Band vende vários horários da programação, principalmente de madrugada ou nos finais de semana, vendem para pastores, para eles conseguirem fazer lavagem cerebral em mais pessoas, que quem compra horário na TV geralmente não é um pastor honesto que quer pregar o evangelho, é um pastor que quer usar aquilo como investimento para trazer mais fiéis para pagarem mais dízimo, e agora esse dízimo está legalizado com dinheiro da Lei Rouanet, ou seja, com dinheiro público. Então o Bolsonaro, ele dá uma pancada no Bivar, ele deixa centenas de milhares de pessoas por ano vão ficar sem indenização, muitas vezes a única indenização que elas têm,
vai ter mais gente pobre, vai ter mais gente inválida, ou seja, gente que perde membro, gente que fica paraplégico e que não vai ter indenização nenhuma e ajuda nenhuma do governo e que vai ficar anos e anos e anos brigando na justiça ou para tentar conseguir uma aposentadoria no INSS, que é muito mais difícil hoje em dia, para ganhar um saláriozinho de nada e vai ficar anos brigando na justiça para não conseguir muitas vezes nada de quem causou o acidente. Vai ter muita gente que vai dar perda total no carro por culpa de outras pessoas e vai ficar sem carro mesmo porque o seguro não existe mais. O Brasil é um dos únicos países do mundo em que não existe o seguro obrigatório e, aliás, dos países que eu já morei, é o país onde o seguro obrigatório de carro é mais barato. É muito barato no Brasil. Tem lugar que o seguro obrigatório praticamente não tem IPVA e o dinheiro vai todo para seguro obrigatório. Porque aí tem algum acidente, o seguro obrigatório ele é praticamente um seguro. Aí você não precisa de seguro para o seu carro, só no caso de roubo. Mas como são poucos casos em países de primeiro mundo, a polícia geralmente acha o carro ou põe um rastreador, mas os crimes geralmente são resolvidos. E como o seguro obrigatório é mais caro, as indenizações são pagas praticamente na hora e quando tem uma batida, tudo é pago pelo seguro obrigatório. No Brasil não, ele é para indenização para a vítima. O Brasil tem muito mais acidente de trânsito que países de primeiro mundo, porque os motoristas são menos educados, as leis funcionam muito menos. Você vê que o Brasil é um país em que, para mim, para minha esposa que é europeia, aqui é chocante como o brasileiro tem a cultura de beber e dirigir, ou tem a cultura de ligar o carro, sair com o carro e ligar para alguém no celular. O cara tá ali, não ligou para ninguém, nem mexe no celular. Ele ligou o carro, ele vai para o celular. O brasileiro tem uma cultura de falar o telefone enquanto dirige e de beber e dirigir. Isso não existe na maioria dos outros países porque a pessoa vai presa. No Brasil, por mais que as leis estejam cada vez mais avançadas nesse quesito, tem ainda a questão da impunidade. Mas agora, sem o DPVAT, não vai ter nem mais indenização para quem precisa. Tudo por conta da birra do Bolsonaro com o partido dele. E qual é essa birra? Uma birra bilionária, porque ele quer esse dinheiro. O Bolsonaro novamente usando o bem público para tirar da população. Isso tudo no mesmo dia, foi ontem, no mesmo dia em que ele anunciou a nova carteira de trabalho verde e amarela e que vai dar um subsídio enorme. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois, deixa o projeto tramitar mais. Vai dar um subsídio enorme para os empresários vão pagar menos impostos e para o governo não perder dinheiro, não perder arrecadação, quem é que vai arcar com isso? Os desempregados. Os desempregados que recebem FGTS vão pagar 7,5% de INSS. Veja bem, um desempregado está pagando imposto, alguém que está correndo risco seríssimo de ficar pobre nos próximos meses, porque está recebendo o seguro-desemprego, vai pagar imposto, parte disso, para que os empresários paguem menos impostos. E o Bolsonaro diz que isso vai gerar 1.800.000 empregos nos próximos 3 anos. Veja bem, 1.800.000 empregos é o que o governo Lula gerava por ano, sem tirar direito nenhum, sem deixar ninguém mais pobre, sem precisar onerar os desempregados, sem fazer nada disso. Mas o Bolsonaro, esse é o plano dele para a economia, é um plano burro. E eu tenho certeza que o Bolsonaro, por ser burro, por não entender nada de economia, ele acha que é um plano bom. Ele deve achar que é um plano bom, ou ele está recebendo muito, mas muito por fora. Mas não sei se ele está realmente recebendo por fora, porque ele é burro, ele é fácil de ser enganado. Se ele estivesse recebendo muito por fora, talvez ele não estivesse tirando direito e indenização de tantas pessoas de outro lado aqui no DPVAT para dar uma pancada no Luciano Bivar, para brigar por causa de alguns milhões para o partido dele, que ele quer esse dinheiro para o fundo partidário e todo mundo sabe por quê. Porque na eleição do ano que vem ele vai pegar esse dinheiro e ninguém sabe para onde foi, tudo dinheiro público. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Deixa seu comentário e, gente, é muito importante compartilhar isso do DPVAT. Uma coisa que eu prestei atenção, eu fui no Twitter de uns 50 parlamentares, eu vi vários criticando isso, mas eu não vi nenhum falando, não, vamos entrar aqui com um projeto de lei, vamos derrubar essa medida provisória do Bolsonaro, a gente vai acabar com essa porcaria que o Bolsonaro fez. Não, eles apenas criticam, mas não fizeram nada, pelo menos até agora. Vamos cobrar, vão ao Twitter dos deputados e cobrem para que façam, porque não adianta reclamar. Reclamar do Twitter eu posso, você pode, porque nós não temos cargo. Quem tem e tem o poder de ir lá e fazer um projeto de lei para que volte o DPVAT e para que se fiscalize melhor, para que acabe a pouca mamata que tem, vá lá e faça. Não adianta falar no Twitter, porque isso não muda nada. É isso. Compartilhe o vídeo e se não for inscrito no canal,
se inscreve. Falou!